Olá, estamos em mais um episódio do nosso programa Águas de Aruanda. Hoje, aqui nos nossos estúdios com Ana Cristina Prado, para falar um pouco mais sobre fitoconsciência, florais de Gaia. E aqui hoje eu estou com uma novidade, estou com um conjunto de cartas dos florais de Gaia, porque quem faz a formação de multiplicadores nos florais recebe esse material para auxiliar nas dinâmicas com os florais de Gaia. E aí aqui na descrição tem esse conjunto de 15 cartas, representa uma complementação ao conhecimento exposto no livro Fitoconsciência. Elas reverberam o inconsciente por meio da geometria das flores, permitindo o acesso ao determinismo curativo das plantas que compõem os florais de Gaia, dentro da ressonância das flores do abacate, da acerola, da banana, do caju, da carambola, da erva cidreira, da graviola, da laranja, do limão, da manga, da mangaba, do manjericão, do maracujá, do saputi e da tangerina. E aqui estamos com Ana Cristina. Bem-vinda novamente, Ana, aqui aos nossos estúdios e nosso programa. Olá, olá a todos, né, que estão nos assistindo. E mais uma vez vamos falar de fitoconsciência. E falar de fitoconsciência é falar de florais de Gaia. Eu tenho uma observação, Tiago, falar sobre os florais de Gaia. Algumas pessoas me perguntam onde a gente pode comprar os florais de Gaia. E a gente comenta sempre o seguinte: você não vai encontrar na prateleira o floral de Gaia. Mas por quê? Simplesmente porque para você acessar os florais de Gaia, é necessário haver uma conexão através da geometria da flor. E para isso é preciso que haja um interlocutor nesse processo que disponibilize essa geometria, que possa facilitar esse processo para que você possa se identificar qual geometria de flor daquele floral, da flor, daquele floral que você guardou sintonia. Até porque isso é um princípio básico. Você tem uma dor de cabeça, você tem um processo de ansiedade. Seu vizinho também tem um processo de ansiedade. Será que a ansiedade dos dois tem a mesma origem? Muitas vezes não. Então, o remédio para a ansiedade de A é diferente do remédio para a ansiedade de B. Então, talvez não seja o mesmo floral que vá resolver a sua ansiedade do seu conhecido. Então, esse é um princípio basilar dos florais de Gaia. Daí essa necessidade de não comprar na prateleira o floral para ansiedade, para insônia, para, enfim, mas você fazer um trabalho, uma conexão com a geometria da flor para que você possa identificar efetivamente qual a causa trazida aqui como exemplo da sua ansiedade. A ansiedade é só consequência. Vamos buscar a causa, né? E a causa reside na alma. A causa reside no espírito. E é disso que falamos quando falamos de florais de Gaia. E aí você já pôde perceber que estamos falando a nível de consciência. Veja que as coisas são muito mais profundas. Ana Cristina trouxe aqui essa informação fantástica de que às vezes você vai tratando um sintoma de forma muito genérica, mas aqui na fitoconsciência a gente aprende que devemos aprofundar os nossos estudos, essa reforma íntima tão convidada pela espiritualidade, esse autoconhecimento físico e o autoconhecimento espiritual também, para verificarmos emoções, sentimentos, verificarmos a nossa jornada espiritual também. É a tão falada expansão da consciência, né? Expansão da consciência, isso mesmo. Vamos aí então expandir, e aí por isso que eu coloquei essa observação de que somente aquelas pessoas que fazem a formação é que terão acesso às cartas Perfeito. aqui que tem as geometrias. E aí Ana vai fazer uma dinâmica super interessante aqui com vocês, tá? Diante de 3 cartas para que você observe se você opta pela carta número 1, pela carta número 2 e pela carta número 3. Então se conecte
perceba, Ana vai mostrar aqui. Eu vou mostrar. Antes eu vou mostrar, eu faço questão de mostrar aqui o símbolo, a marca dos florais de Gaia, né? Que na marca dos florais de Gaia você já vê uma geometria, você já vê uma espiral, né? E guarda um significado muito profundo isso. Mas isso a gente deixa para um próximo capítulo, tá? A explicar justamente a simbologia dos florais de Gaia, porque estamos falando de geometria. E vamos lá. Como dito, nós trabalhamos com 15 florais, né, hoje, e nós temos as 15 cartas dos florais de Gaia. E eu vou aqui, aleatoriamente, vou virar, vou escolher 3 cartas. Vamos lá. Primeira, segunda e a terceira. Muito bem. A primeira carta, eu tenho essa geometria, certo? Essa geometria. Primeira carta. Carta número 2, eu tenho essa geometria. E a carta número 3, eu tenho essa geometria. Temos 3 geometrias. Essas geometrias representam as flores. Ora, Ana, não estou identificando que flor é essa. É justamente a geometria que está por trás de cada flor. E que traz o simbolismo e que traz a representatividade do arquétipo curativo da planta. Cada traço desse tem um significado. Mas vamos em frente. Carta número 1, carta número 2 e carta número 3. Vocês escolhem a carta e vamos ver com que floral, com que flor você se identificou e que guardou sintonia. E o que significa que a gente vai passar então? Então, coloque Cada um aqui desses agora florais. qual é o número da carta que você se identifica. Lembre que geometria reconhece geometria. Então, a íris ocular, o seu sistema de sentidos vai fazer aí com que você se identifique imediatamente com alguma dessas cartas. Carta número 1, número 2 ou número 3. Marque aqui agora o que você se identificou e vamos verificar agora um pouco da explicação de cada uma dessas 3 cartas, para que você entenda um pouco, talvez, de um para que você ter se identificado com essa dinâmica. Vamos lá agora. Vamos lá. Deixa eu buscar aqui e vou explicar para vocês cada um desses E lembrando que florais. no livro não tem essa geometria, Não, tá? No não livro tem. tem a representatividade da flor, mas a geometria é exclusiva desse jogo de cartas, que é um estudo mais aprofundado. Quem escolheu a carta número 1 escolheu o floral da carambola. E o que diz o floral da carambola? Não sei se todos conhecem no Brasil ou no exterior essa planta, né? Carambola é uma fruta muito saborosa. Quando você corta ela, ela fica no formato de uma Isso estrela, mesmo, né? é muito Então, interessante. não sei se todos conhecem, mas vamos lá. Quem se sente atraído por essa geometria, geralmente são pessoas que estão precisando esvaziar um pouco das suas compreensões, que entendem como verdade, para se abrir às novas perspectivas. Ou são pessoas que estão partindo de um absolutismo mínimo para buscar o conhecimento. O que isso significa? Como a gente pode traduzir isso? Eu tenho um exemplo que eu adoro para trazer. Já ouviu falar no copo todo cheio e no copo totalmente vazio? Quando você tem o copo muito cheio, você se fecha a novos conhecimentos. Nada precisa mais, porque eu já detenho todo o conhecimento. Se eu tenho o copo totalmente vazio, tudo o que me disserem é verdade. Eu simplesmente vou acumulando aquilo sem uma reflexão, sem uma ponderação sobre aquilo que estão me trazendo. Nada melhor do que você ter o copo meio cheio.
nem você está fechado a novos conhecimentos, que a vida é dinâmica e você aprende todo dia, nem também você abre mão de princípio, de valores, de determinadas questões que são suas. E você não precisa abrir mão delas para se abastecer de novos conhecimentos. São eles que vão ser o balizador da sua compreensão. Então, o floral da carambola, ele vem trazer justamente essa percepção. Ele vai trabalhar a sua recalibragem para poder harmonizar isso, equacionar isso. Ok? Vamos lá. Floral da carambola. Número 1. Vamos agora para o número 2. Número 2. Quem tirou o número 2 tirou essa carta aqui. Essa carta aqui, ela reflete o floral da manga. Vamos ver o que é que diz o floral da manga. A manga é uma fruta mais conhecida, acredito que todos conheçam. Veja o que é que diz o floral da manga. A geometria da flor da mangueira lembra a pipoca. Quem vê a flor, já viu a flor da mangueira? Elas florezinhas bem pequenas, Isso tudo juntas. Né? Parece uma pipoca. Diante dessa geometria, as pessoas que são atraídas por ela precisam se autoafirmar, sair do casulo, serem elas mesmas, definirem exatamente quem são diante da sociedade. São pessoas que estão perdidas, procurando um quadrado para se inserir, já que não se identificam com o quadrado pertencente, nem conseguem vislumbrar qual o seu quadrado. Isso a gente olha, mas pode ser em determinadas vertentes de sua vida. De repente, o quadrado que eu estou no meu campo profissional, não me identifico. Eu não me sinto satisfeito, eu não me sinto bem. Eu preciso encontrar esse espaço. Né? Então, aonde eu pertenço? E muitas vezes eu ainda não consegui identificar o que é que me traz, né? O que é que me atrai, em que quadrado eu vou me inserir. Isso no aspecto do trabalho, no aspecto social, né? Do campo de amizades que você detém. Muitas vezes as pessoas estão ali por uma questão de conveniência ou para querer ser aceito, mas aquele não é o seu quadrado. Aquilo não lhe traduz verdade, aquilo não lhe soa como verdade. Sim. A manga vai trazer justamente isso. E vamos para a última carta. Vamos para o número 3. Essa aqui, que é justamente erva cidreira. Vamos lá ver o que a erva cidreira Vamos verificar aqui quem escolheu a carta número 3, erva cidreira. Vamos erva aí revelar cidreira. um pouquinho de você no seu inconsciente. As Estou pessoas curioso. atraídas pela geometria da flor da erva cidreira normalmente são muito retraídas, dotadas de gana de timidez. E dentro dessa timidez existe uma necessidade de ser expansiva, uma necessidade grande de ser ouvida. São pessoas que estão muito dentro de si, como se fossem, metaforicamente, caramujos. Nesse contexto, a geometria da erva cidreira faz com que exista um equilíbrio entre expandir e retrair, como se fossem as válvulas do coração. Interessante que essa flor também é muito indicada para pessoas, crianças ou adultos, por que não? Sim. Diagnosticados com hiperatividade. Pois essa situação pode ser acalmada por essa geometria. Às vezes a pessoa pode se identificar e dizer, mas eu não sou tímida. Veja, a timidez se reflete de várias formas. Sim. São Inclusive, desdobramentos. através da hiperatividade. E por que não? E por que não? Né? Mas, enfim, é essa harmonia, né, entre talvez você estar num casulo e de você estar no nível, num determinado momento de extrema hiperatividade, excitação, e que você precisa equacionar, como as válvulas do coração. Sim. Horas eu estou inflado, outras eu não estou. Erva cidreira vai trazer justamente essa harmonia desse campo energético. Ana, eu acredito que se Freud estivesse vivo e ele tivesse a oportunidade de ter acesso ao livro Fitoconsciência, ele ficaria maravilhado. Eu acredito que um novo capítulo na psicanálise teria escrito,
porque a fitoconsciência fala muito sobre o que nós carregamos no nosso Sim. inconsciente, arquétipos dos nossos comportamentos. E perceba, eu tenho certeza que você que escolheu aí o número 1, número 2, número 3, estar agora aí surpreendido, surpreendida pela profundidade e o encaixe aí da sua personalidade, do que você está nesse momento. Lembrando que somos seres cíclicos, que nesse instante veio esse recado para você. Posteriormente, possa ser que você tire uma nova carta com novas possibilidades diante das diversas camadas que nós temos a ser Sim. vivenciados, né, Ana? E interessante, Tiago, é que o tratamento com os florais de Gaia traz ele é estruturado em 3 momentos, né? O ciclo do tratamento, ele marca exatamente 3 momentos. E o que eu quero pontuar é justamente o primeiro momento, a primeira fase, que são os primeiros 30 dias. E é um processo de expurgo. E muitas vezes é possível que as pessoas queiram desistir, Interessante esse detalhe. porque A ele fuga, não é? traz. Eu brinco sempre no seguinte sentido e faço uma analogia. Para você vai arrumar uma casa, você vai fazer uma faxina numa casa. A casa está extremamente desarrumada, né? Você consegue limpar e organizar com os móveis no lugar? Não. Fica difícil. Você tem que retirar tudo, 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 para poder limpar e depois colocar no lugar. Não é muito diferente conosco. A casa, meu corpo, minha essência, está desarrumada. Sim. Eu preciso remover, eu preciso levantar o tapete, eu preciso saber onde é que tem sujeira, mas isso incomoda. Isso dá trabalho. E se você não tiver a persistência e a abertura, a consciência de que isso é necessário, aí às vezes você desiste. Faz parte do tratamento também, faz parte da observação. É desafiante o caminho da reforma íntima, como diz Pai Damião, o caminho do autoconhecimento espiritual, porque a cada camada que você tira de você, mais situações que você não É, percebia ou não queria enxergar sim, é evidenciada, e aí a gente vai sendo convidado para um percurso. E eu tenho certeza que a fitoconsciência, por meio dos florais de Gaia, vai ajudar bastante a milhares de milhares de pessoas que estão em busca dessa expansão da consciência, não é, Ana? Essa expansão da perfeito. consciência, mas não aquela expansão da consciência romantizada, mas sim uma expansão da consciência em um estado presente, passo a passo, degrau a degrau, a vivenciar de uma forma leve, tranquila e ao mesmo tempo firme, porque Sim, precisamos dessa segurança com que os certeza. florais da fitoconsciência, os florais de Gaia, nos traz essa segurança. Eu já tive a oportunidade de experienciar alguns tipos dos florais de Gaia e eu percebi dentro da minha reverberação essa segurança que o floral traz quando tem acesso aqui ao nosso corpo. A gente se sente seguro e ao mesmo tempo ela convida, as gotículas nos convidam Sim, a um aprofundamento, mesmo que haja algum tipo de resistência, sim, porque aí existe a prova que nós estamos tratando a nível de consciência. Mesmo que no seu campo corpóreo tenha aquela resistência, não queria ter esse enfrentamento sobre essa emoção nesse momento. Mas o floral, ele vai cuidar com carinho, preparar o ambiente e trazer à tona aquilo que você precisa, sim, naquele momento. diz que todos estão em busca e querendo descobrir o propósito. Mas para você chegar no seu propósito, você tem um processo, você tem uma jornada. E às vezes você não quer enfrentar a jornada, mas sem enfrentar a jornada você não alcança o seu propósito. Não é simples, não é fácil. Né? Exige um enfrentamento contínuo com diversas situações que você gostaria de colocar embaixo do tapete. Mas a jornada necessária para você atingir, encontrar o tão buscado propósito. Qual o meu propósito? O Sim. que eu vim fazer aqui? E falar de fitoconsciência é falar disso. Sem sombra de dúvida. E tem uma parte aqui do livro que eu acho bastante interessante, nessa questão do propósito, que diz o seguinte: ótimo, você descobriu o seu propósito.
que é que você vai fazer com ele? Em que medida você vai colocá-lo em prática? Está preparado para ele? Então, não é só também descobrir o propósito. Eu tenho que ir além. Eu tenho que saber exatamente o que eu vou fazer com ele. E a fitoconsciência nós já temos em alguns idiomas. Queria que você falasse um pouquinho, Ana, né? Porque às vezes você que está aí com um amigo ou uma amiga que fala outro idioma, então fique agora observando quais são os outros idiomas que estão disponíveis, não o livro físico, mas o livro eletrônico, Uhum. virtual, em formato de e-book, para que você também compartilhe com as pessoas. Você que está na América do Norte, você que está na Europa, na Ásia, observe agora quais são alguns idiomas. Nós tivemos a incumbência, né? E fomos demandados a traduzir esse livro da fitoconsciência, tão logo lançamos, em outras línguas. E eu fiz esse questionamento a Pai Damião. Pai Damião, disse, filha, em torno de 16 línguas. Eu disse, Pai Damião, 16 línguas? E ele olhou para mim e disse, não posso fazer nada. Isso foi você que se comprometeu. Eu disse, eu? Em que momento eu me comprometi com isso? Onde foi que eu assinei isso? Aonde? Eu só escrevi. E ele disse, vá lá no livro e observe a sua dedicatória, que você fez. Eu não citei dedicatória nenhuma. Foi você quem fez. E na dedicatória, eu inocentemente coloquei: este trabalho é dedicado a todo e qualquer ser em experiência humana habitante deste planeta Ah, Terra. então, Aí ele olhou para mim e fez: minha compromisso filha, firmado. como você quer dedicar a todo ser do planeta Terra se você não falar em outras línguas? Como é que as pessoas vão acessar esse conhecimento? Aí eu parei e pensei, onde eu estava com a cabeça quando eu escrevi isso. Mas, enfim, o livro já está traduzido para o inglês, o espanhol, o francês, e esse ano, no aniversário do Águas, lançamos em italiano. Junto com o português, já temos 5 Cinco. línguas. Né? Isso é uma dádiva, isso é fantástico. Né? Ou seja, você tem uma ferramenta dessa em que você pode disponibilizar e realmente propicia a que as pessoas tenham acesso a isso. Essa é o grande, é o intuito, né? De fazer com que ele chegue realmente a todo canto desse planeta. O que eu acho fantástico na sutileza de Pai Damião é o campo vanguardista dele. Quantos livros efetivamente aqui no Brasil, quando um autor brasileiro lança um livro, qual é a facilidade que tem esse livro de ser traduzido aí para um outro idioma? Não estou falando nem nos outros, como a fitoconsciência já tem. Então, o Pai Damião ele traz um campo vanguardista de aprimoramento e de compromisso com o conhecimento. Ou seja, não basta você publicar o livro, você tem que ampliar o acesso do Sim, conhecimento. Afinal, se o livro Fitoconsciência ficasse no idioma do português, da língua portuguesa, ficaria restrito ao Brasil, Portugal, Angola e pequenos outros países ou localidades no planeta que falem o idioma do português. Mas esse não é o intuito. Além do seu compromisso aqui do contrato assinado, o livro está publicado, contrato assinado, mas também tem os outros compromissos que nós temos com os sim, demais habitantes, os bilhões e bilhões de habitantes do nosso planeta Terra. planeta. Perfeito, é isso mesmo. E tem uma frase que eu gostaria de deixar aqui, especificamente com relação aos florais, que diz o seguinte, se me permite, que eu gosto muito, e que traduz com primazia a essência e o significado dele, que diz assim: sendo a flor a parte mais sutil de uma planta, a proposta dos florais de Gaia é tratar exatamente a parte mais sutil do ser em experiência humana, que é a sua alma. Ah, Então, sutileza interagindo com com sutileza. sutileza. A flor é o que tem mais de mais sutil, mais sublime dentro de uma planta.
e a alma é o que você tem de mais sutil. Isso Então, mesmo. E eu vou parafrasear aqui, Ana, mais uma prova do seu contrato assinado, que aqui nas últimas páginas do livro Fitoconsciência tem assim: por enquanto, desejo firmeza, fé, convicção e que a fitoconsciência provoque em você tudo o que for preciso para que você esteja na sua consciência, Espírito Pai Damião. Então, o quanto isso daqui reafirma os nossos compromissos, tanto com firmeza, com fé, convicção. Então, isso daí é fantástico, porque não é uma palavra tão comum de ser ventilada, sim, essa palavra convicção, do que é que efetivamente você tem convicção. E que a fitoconsciência provoca em você tudo o que for preciso, tudo aquilo que for necessário para que você esteja na sua consciência, porque a nossa mente já está no campo mecânico do nosso organismo, né, no nosso corpo físico, mas a nossa consciência aí é algo muito mais profundo, nossa camada. perfeito, isso mesmo. Né, Ana? Deixa aqui uma provocação final aqui para o nosso público que ama esse assunto de fitoconsciência, está super interessado com os florais de Gaia, a formação de multiplicadores, está um verdadeiro sucesso É, diante da dinâmica e da expansão da fitoconsciência no planeta. eu vou pegar um pouco desse gancho, dessa coisa da convicção, de você utilizar o aprendizado de uma forma que traduza a sua verdade, né? Tem uma tríade que eu gosto muito de usar e que está aqui nesse livro, que chama-se conhecer, reconhecer e internalizar. O que é que isso que significa? Você pode conhecer algo, teve um primeiro contato, você conheceu. Primeiro você pode estar totalmente sem conhecimento absolutamente nenhum de alguma coisa. Mas o primeiro passo primeiro degrau, você conhece. É interessante. Fitoconsciência. Conheci. Parou ali. Mas você pode avançar. Você pode avançar para um outro nível e dizer, reconhecer, a partir do momento que você faz uma leitura, talvez, e dizer, ok, reconheço isso como realmente uma ferramenta de autocura. Isso pode mudar muita coisa na vida das pessoas, seja o que for. Mas você pode partir e parar nesse segundo degrau. E você pode ir para o terceiro degrau, que é internalizar. É trazer para dentro de você, efetivamente, esse conhecimento. Fazer o melhor proveito dele. E fazer com que ele se utilizar dele para ressignificar muita coisa na sua vida. É isso aí. Isso é fitoconsciência. Até o próximo episódio.